Infelizmente, o assédio sexual e o assédio moral é uma realidade, é uma triste realidade no Brasil. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Só em 2018, 22 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio nesse país. Mas essas duas formas de assédio fazem parte de algo muito maior, que é a cultura do estupro. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, onde os nossos corpos não são respeitados, onde as mulheres são vistas como o segundo sexo, um ser inferior. E isso faz com que os homens se sintam à vontade para machucar os nossos corpos, no direito de nos agredir. E a gente precisa, sinceramente, lutar com muita força contra isso. Nos Estados Unidos, a cada 3 anos, olha, são dados alarmantes, nos Estados Unidos, a cada 3 anos, o número de mulheres mortas por violência doméstica é igual ao número de vítimas do 11 de setembro. Então, se nós temos esses dados, isso indica que isso é um crime gravíssimo, mas por que isso não é tratado da mesma forma que um terrorismo? Por que não se existe uma comoção mundial pela vida das mulheres, pelos respeitos que nós merecemos ter? A gente precisa refletir sobre isso. Eu conheço pessoas que já foram assediadas, eu já sofri assédio. E o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que se fortaleçam, denunciem. Eu acho que o principal mecanismo que a gente tem é denunciar e combater essa cultura que acha que tem poder sobre os nossos corpos. É a questão do assédio, certo? Vou me ater ao assédio moral, mais especificamente no mundo do trabalho, né? Isso é bem recorrente, embora nós estejamos em pleno século XXI, mas ainda acontece, infelizmente. Não são raros, são mais frequentes do que vocês possam entender ou imaginar, certo? E em todas as áreas, o assédio moral ele não só acontece de maneira hierárquica, ou seja, do superior para o subordinado, ele também ocorre do subordinado para o seu superior e de maneira igualitária, ou seja, de 2 funcionários, de 2 servidores que estejam na mesma patente de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, é triste ver isso acontecendo ainda hoje. Existem leis que combatem a questão do assédio moral no trabalho, certo? E o conselho que eu dou a essas pessoas que estejam passando por algum tipo de assédio, seja ele o moral, seja ele o sexual, não se calem. É difícil, vocês vão encontrar barreiras, mas não se calem. Procurem os órgãos competentes e façam valer o seu direito, certo? Não se calem. Assediadores não merecem estar em ambientes de trabalho, em ambientes sadios, certo? Não se calem, denuncie. Bem, eu acho que o assédio é algo extremamente desagradável, é muita violação do espaço do outro e extrapola todos os limites morais que a gente é capaz de suportar, né? A gente, enquanto ser humano, é algo que deve ser extremamente extinguido da sociedade. A gente tem que lutar muito para diminuir ao máximo esses casos e tentar ajudar ao máximo, se impondo, as mulheres principalmente, se empoderando, se ajudando, que é o mínimo que o ser humano pode fazer, né? Que a pessoa não está sozinha, que ela não deve desacreditar nela mesma, no potencial da vida, e que acredite na justiça e se imponha perante isso para que a justiça seja feita, que denuncie, que precisar de ajuda, a gente tá aí para isso. Se precisar de companhia para ir denunciar,
ou para contar para outras pessoas sobre o que aconteceu. Basicamente é que eu não tô sozinha, que a gente junto é mais forte. De assédio sexual, não assim, diretamente. Eu conheci pessoas que foram assediadas, pessoas assim já chegaram pra falar comigo, contar a mim o que tinha acontecido. Mas eu nunca cheguei a presenciar. Acho que se eu presenciasse, eu tentaria ao máximo impedir. Mas assim, fora isso, fora a sociedade machista que a gente tá incluída, fora os assédios morais que a gente, quem é mulher sabe, convive com isso todos os dias. Porque assédio moral a gente basicamente é uma a cada dia, né? Ou mais do que isso. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta você pede minha opinião, né? O que você acha sobre assédio sexual e moral? Bom, para dar minha opinião, eu vou tentar me embasar no conceito, no conhecimento que já foi estudado e difundido por alguns autores. Eu fiz uma pesquisa aqui e coletei, reli na verdade um material que Renale, nossa psicóloga do campus, fez um pequeno artigo descrevendo algumas classificações do que ela chamou de comportamento agressivo no ambiente escolar. E dentre esses comportamentos tem lá assédio sexual e assédio moral. E ela traz umas chamadas de alguns autores bem interessantes. Me permitam ler isso para vocês. Por exemplo, ele tem um autor aqui chamado Betts, que segundo ele escreveu isso em 2016, o assédio no ambiente de trabalho tem sido conceituado como interações negativas que são projetadas para provocar dano no alvo, ou seja, na pessoa, né? Essas podem incluir comportamentos como incivilidade, gestos obscenos, olhar obsceno, ameaças, ataques verbais, menosprezar ou ignorar alguém propositadamente, né? E aí ela classifica que ele pode acontecer basicamente de três formas, né? Essas abordagens, como sendo sobre o aspecto visual, verbal e físico. Visual, por exemplo, seria o que está descrito ali como gestos obscenos, né? O aspecto verbal, ou seja, comentários desagradáveis, seja ao vivo e a cores, né, diante da pessoa, ou até no ambiente da internet. E aí a gente tem uma classificação e um estudo específico para isso, que é o chamado cyberbullying, né? Nome sofisticado aí, mas na verdade é o bullying que acontece dentro do ambiente da internet. E o assédio, ele é classificado como um assédio físico, quando você tem toques indesejados, né? Não necessariamente o assédio sexual do ato sexual em si, ou seja, o toque indesejado, ele já pode sim ser classificado, caracterizado como um assédio sexual. Isso é uma invasão de privacidade, quando ele é feito sem consentimento. Beleza? E tem outro. E aí eu fui aqui, buscar o material que tem no IF, achei muito legal, achei no próprio site do IF, fiz uma busca no Google pelo site do IF e achei dentro do site do IF um decreto, um documento sobre assédio do Senado Federal, nosso Senado, e tem no meio dele aqui um decreto de 1940. Nenhum da gente aqui, eu acho que era vivo ainda nessa época. Não tenho certeza. E nesse decreto, por exemplo, tem uma definição, um artigo dele aqui, sobre o que é assédio sexual. Artigo 216. Me permitam ler novamente. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo se a gente na sua condição superior hierárquica, ou seja, alguém que está numa posição de vantagem, né? Ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Bom, embasado no nosso conhecimento aqui a partir de 2 documentos, você pediu o que é que eu acho a respeito disso. Na verdade, eu acho que a gente tem legislação e instrumentos suficientes para compreender do que se trata isso. E, como está previsto aqui, esse decreto que está no Código Penal do Brasil, as pessoas que cometem isso, elas têm consequências reais e severas, né? No caso específico aqui,
sobre assédio sexual. Então acho que a gente está bem aparado. O que precisa agora é nós termos um olhar vigilante para denunciar esses casos quando acontece, porque às vezes você não é a vítima, mas você pode ter presenciado em si e provavelmente a vítima nem sempre está tão à vontade para denunciar isso por todo o constrangimento que se passou. Então as pessoas podem fazer uma denúncia, sim, a gente tem esse mecanismo, esse mecanismo é utilizado no nosso formulário, inclusive do NUCA. É previsto você que faz a denúncia de forma anônima ou não, você escolhe como quer fazer, informar um fato que você observou. E a partir daquela descrição a gente vai lá apurar aquelas questões, né? Então acho que a gente tem muitos instrumentos para usar e que bom que temos. Falta agora a gente ganhar maturidade para compreender isso e agir diante dessas situações. Bom, a segunda pergunta, vamos lá, o que eu falaria, né? O que eu falaria para as pessoas que já foram assediadas? Bom, difícil, né? Falar algo especificamente, mas o que eu posso dizer com muita tranquilidade é o seguinte, que sintam-se acolhidas por mim, aí eu falo por mim em nome da comissão e toda a comissão do NUCA e a rede de combate ao assédio, que na verdade todos os institutos têm um grupo de servidores que estão, não só servidores, na verdade no nosso grupo tem um estudante de engenharia civil, dentro do corpo da comissão a gente tem um estudante, que é a Jaine. Sintam-se amparados por esses mecanismos para fazer essa denúncia dessas situações que são extremamente constrangedoras. Eu imagino o quanto deve ser difícil. A gente tem já acompanhado alguns casos que foram denunciados e sintam-se encorajados diante de alguma situação como essa, vir até nós, mesmo que seja até para tirar dúvidas sobre o que aconteceu. As coisas às vezes não acontecem de forma muito clara. Geralmente algumas situações podem ser muito sutis, principalmente o assédio moral, que são questões de constrangimento que é dado na pessoa, no dia a dia. Nem sempre mas há um desconforto pessoal que pode ser gerado e dependendo das características ele pode sim ser classificado como assédio moral. Bom, é isso. O que eu gostaria de dizer é que sintam-se acolhidos e amparados por esses instrumentos, pelo menos dentro do nosso ambiente escolar, é o que nós temos à disposição e, obviamente, no Brasil afora, os instrumentos penais que estão aí, como eu li para vocês na pergunta anterior, está à disposição da gente. Mas no ambiente escolar, que é o que a gente vem trabalhando, sintam-se acolhidos, tá? Não é uma situação simples, mas tem solução. E aí, bom, só aproveitando o espaço, você pode fazer essa denúncia ou nos encontrar de diversas formas, por exemplo, nos horários de plantão. Eu me lembro agora do meu, depois posso passar o de vocês, das meninas, mas eu faço horário de plantão para atendimento presencial na quinta-feira, das 9 às 10, na sala CPA, sala de reunião CPA no bloco principal. E se não quiser presencial, você pode fazer via e-mail, o e-mail do NUCA, que é nuca.cz@ifb.edu.br. Ok? É isso que eu teria para dizer. E a terceira e última pergunta, vamos lá. Você perguntou se eu já presenciei algum tipo de assédio. Olha lá, assim, no ambiente escolar, pessoalmente, assédio sexual nunca presenciei. O assédio moral, como está aqui, acho que sim, algumas situações muito específicas, mas na época eu não conseguia identificar isso, talvez eu não tinha maturidade suficiente para refletir e discutir com propriedade e me sentir seguro a partir disso e de repente fazer uma denúncia. Mas algo que eu vejo como professor, aí eu posso ver meu olhar como professor na sala de aula, já vi ações de discriminação, já vi bullying, já vi algumas ações de preconceito,
que essas ações também, vou agora aproveitar para falar também, elas também são passíveis de denúncia ao NUCA, né? Nós temos toda essa gama de comportamentos indesejados que fazem parte do combate ao assédio, né? Estão ali muito próximos do assédio moral, que são ações de constrangimento. Mas tem essas classificações porque eles têm características muito específicas, né? O preconceito está muito associado a uma exclusão de um indivíduo ou um grupo de indivíduos baseado, de repente, no seu grupo social por eles pertencem. E muitos deles, inclusive, vão intervir. Agora, fora do ambiente escolar, eu me lembro, estou aqui até me lembrando uma coisa que eu particularmente achava muito desconfortável, quando eu era adolescente, eu acho, era naquelas festas micaretas, né, que hoje não tem nem tanto, mas tinha muito na minha época, lá na comecinho da década de 90. E tinha umas abordagens muito, eu achava aquilo praticamente, eu achava muito desconfortável, os caras que chegavam meio forçando com as meninas, de repente ter um beijo, alguma coisa, né? É uma festa, tá todo mundo exaltado, mas tudo tem limites, né? Eu achava aquilo um pouco fora do limite, nunca achei bacana não esse tipo de abordagem, mas eu não tinha maturidade nem para discutir isso. Hoje, quanto mais é fazer uma denúncia, olhar, ter um olhar crítico. Vocês hoje, eu posso dizer a vocês que vocês estão tão novos assim, estão tendo a chance de fazer um trabalho como esse, discutir esse tipo de assunto, é uma chance muito bacana de ganhar maturidade sobre questões extremamente relevantes da nossa sociedade. Discutir esses comportamentos é discutir a capacidade da gente como sociedade não viver na barbárie, né? Ter um comportamento cívico capaz de respeitar os limites uns dos outros, né? E assédio é não respeitar esses limites, né? Beleza? Espero ter ajudado. Não sei se o vídeo ficou bom, não tenho muita experiência nisso. Mas, bom, também não sei se ficou longo, editem o que for preciso. Bom, estou lá no NUCA à disposição de quem precisar, junto com os outros membros da comissão. Tá ok? Sintam-se novamente, repito, sintam-se encorajados e acolhidos por a gente para qualquer tipo de situação desconfortável relacionada ao assédio que vocês passarem no ambiente escolar. Ok?